Olá vocês, sou Isis Souza Araújo, advogada, e hoje, através desse vídeo, vou falar sobre os deveres e obrigações do curador. O curador é o encarregado legalmente constituído para cuidar de uma pessoa incapaz de seus bens e representá-lo legalmente. O curador sempre será ligado a alguém em razão da causa psicológica, seja ela absoluta ou relativa. Possui resumidamente as mesmas incumbências de um tutor, dentre as quais tem a necessidade de prestar contas a cada ano ou a cada 2 anos ao juiz. O encargo de curador ocorre nas ações de interdição e tem por finalidade essencial a proteção do idoso incapaz, que é acometido por doença ou situação limitadora de sua capacidade, e não encontra-se mais apto de regular-se a si mesmo e administrar de forma eficiente os seus bens. No entanto, a medida encontra diversos entraves sociais que dificultam os efeitos benéficos. Existe a ignorância que leva muitos familiares a exercer a interdição como um desmérito ao idoso, uma afronta à sua pessoa. E por outro lado, ao oportunismo. É recorrente casos de interdições ajuizadas sem que o idoso apresente qualquer indício de incapacidade, pelo simples fato de que familiares ou terceiros pretendam exercer a função de curador e administrar os bens do idoso, muitas vezes em benefício próprio. A curatela visa trazer benefícios ao idoso incapaz quando não se encontra mais apto a fazê-lo por si só. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1188 e seguintes, chegou a determinar que o curador deveria apresentar uma hipoteca como forma de garantia ao interditando, formalidade que não é mais exigida, mas o juiz sim pode exigir alguma garantia. Caso o curador seja cônjuge do idoso interditado e o regime de bens do casamento seja comunhão universal de bens, não terá obrigação legal de prestar contas judicialmente, salvo também por determinação expressa do juiz. Outro dever atribuído ao curador previsto em lei é o de fornecer ao interditado o tratamento necessário para a sua recuperação física ou cognitiva, de forma a restabelecer a sua capacidade. Ele tem sua autoridade estendida à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, se forem menores de idade, se o poder familiar referente às crianças não estiver a cargo de outro cônjuge ou companheiro. Alguns me perguntam se são obrigados a aceitar o encargo de curador. Vejam, não basta apenas ser indicado se for exercer a curatela de forma inadequada. Se isso ocorrer, ela poderá ser removida, essa pessoa da figura do curador poderá ser removida por outra pessoa que tenha legítimo interesse ou por exigência do Ministério Público. Mas o curador pode recusar voluntariamente se for mulher casada, aquelas pessoas maiores de 60 anos, aqueles que já tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, os impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do lugar onde reside o curatelado, aqueles que já exerceram a tutela ou curatela de outra pessoa, os militares em serviço, dentre outras situações. No caso de recusa voluntária, essas pessoas que mencionei possuem o direito de optar por exercer a função de curador ou não. Contudo, a recusa será submetida à apreciação do juiz, que poderá acolher e determinar outra pessoa para exercer o papel de curador. Se o juiz não admitir a recusa, a pessoa exercerá a curatela enquanto recorre da decisão, mas responderá pelas perdas e danos que causar. Quanto às proibições, são proibidas de exercer a curatela
aqueles que são inimigos do curatelado ou de seus pais, aqueles que já tiverem sido excluídos da curatela anteriormente, também pessoas já condenadas por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade, aqueles que tenham ou não cumprido pena, as pessoas de mau procedimento, dentre outras situações. Ao contrário da recusa, a remoção da curatela é imposta ao curador se não estiver agindo de forma coerente com as funções assumidas. Por exemplo, se comprovado que está administrando os bens do curatelado de forma irresponsável e que possa arruinar o patrimônio do curatelado. Também aqueles que o tenham tratado de forma desrespeitosa ou negligente com os cuidados necessários. Nessas situações, tanto o Ministério Público quanto qualquer interessado legítimo poderão levar ao conhecimento do juiz para que o curador seja removido de sua posição. Por todos esses motivos, é fundamental divulgar a informação sobre o Instituto da Curatela e seu procedimento, como forma de evitar e combater a falta de conhecimento das pessoas sobre essa responsabilidade. O Estatuto do Idoso foi sancionado em 1º de outubro de 2003. Em suas normas, encontram-se preceitos amplamente debatidos pela sociedade, revelando um caráter protetivo dos direitos fundamentais dos idosos. Mas a situação atual, muito precária, e a tendência mundial é a presença da população cada vez mais envelhecida, e aos poucos a pirâmide etária brasileira vai se invertendo, inclusive para melhora vagarosa na qualidade de vida, favorecendo o crescimento do número de idosos. É necessária a conscientização da população no sentido de respeitar os direitos e a dignidade da pessoa idosa. Espero ter contribuído falando sobre esse tema. Peço que curtam, compartilhem com outras pessoas para divulgarmos essas informações, como uma forma de combater a falta de conhecimento e criar um espaço maior para essa medida judicial. Até o próximo vídeo.